Oi, pessoal. Hoje estamos com mais um episódio do Diálogos com Dani, podcast segunda temporada já. Para você que nos segue pelo YouTube, peço que você se inscreva no canal para que você esteja atualizado com os novos episódios do podcast e também com novos vídeos. Para você que está pelo Spotify, gostaria que você avaliasse esse episódio ou o Diálogos com Dani podcast no Spotify com 5 estrelas, para que essa mensagem, entre outras, possam chegar para mais pessoas. Hoje eu estou muito feliz. Aqui comigo está a fisioterapeuta Raquel Páscoa. Ela também é especializada em medicina germânica. E é uma alegria, porque hoje o nosso assunto vai longe. Raquel, muito obrigada por estar aqui. Obrigada, Dani. Ai, fiquei tão feliz. É tão gostoso a gente falar, né? Não que é? A gente gosta, é muito bom. E aí, coincidentemente, em termos de sintonia, estamos com a mesma cor, né? Nada é por acaso. Nada por acaso, não combinamos, mas estamos com a mesma cor de roupa. Para você que não, de repente, não está nos vendo, só nos ouvindo, estamos no mesmo tom de verde aqui. Exatamente. Né? Querida, vamos começar. Né? Eu acho que é muito interessante. A gente está falando sobre dores, né? Nós estamos falando sobre dores físicas, principalmente, que é a sua área, principalmente, de atuação. Isso. E aonde você, através da medicina germânica, consegue acessar as questões mais internas do indivíduo. Vou chamar dessa forma. Isso. Eu queria que, primeiramente, você explicasse para as pessoas que não conhecem ou nunca ouviram falar. Sim. O que é a medicina germânica. Claro. A medicina germânica, ela começou a tomar um pouco mais de forma há alguns anos, né? Porque ficou muito conhecida uma técnica da própria fisioterapia, que é a microfisioterapia. Tá. A microfisioterapia, ela tem por base a medicina germânica, Tá. também conhecida como 5 leis biológicas. Ela foi criada por um médico alemão, que é o Dr. Hammer, que ele, depois de passar por um problema de saúde, ele começou a perceber o quanto o nosso corpo mostrava alguns sinais, alguns sintomas, de acordo com emoções que a gente vivia. E aí ele foi pesquisar, foi começar a estudar, pegava pacientes de amostra, chegou a ser questionado lá na Alemanha, ter o CRM cassado, por quê? Ele começou a mostrar que todos nós temos predisposições a algumas doenças, Tá. ok? Só que apenas se a gente passa por um conflito e a forma como a gente interpreta esse conflito, que a gente vai ou não disparar o sintoma. E essa forma de disparar ou não em sintoma tem a ver com a nossa vivência, o nosso olhar sobre a vida e também tudo o que a gente aprendeu, inclusive, com os nossos pais. Que às vezes a gente brinca, né, dentro do consultório, de que às vezes a gente olha com os nossos olhos a vida, mas às vezes não. Com os olhos do que a gente aprendeu da nossa família. Então, isso também traz uma interpretação de como essa pessoa vai desenvolver ou não determinado sintoma. Então, ele começou a estudar que toda dor tem uma origem, um primeiro impacto de uma emoção que foi vivida lá atrás, em algum outro momento de vida. Então, a gente pode dizer que grande parte das causas das doenças são psicossomáticas. Sim. Pro Hammer, Tá. se não todas Tá. as doenças, têm um primeiro impacto emocional. Tá. Porque como que acontece isso? Você recebe a informação de algo Tá. pelos seus 5 sentidos, principalmente visão, audição, olfato. Aquela informação, ela vai para o seu cérebro, ela codifica e, de acordo com o tipo de informação recebida, você gera uma marquinha no cérebro. Num primeiro momento, essa marca não traz nenhum sintoma, mas depois ela vai começar, a hora que você machucar de novo, tanto que ele deu o nome de foco de Hammer naquele local. Tá. Se você machucar de novo aquela região, o teu corpo ele vai falar, peraí, eu já conheço o que te aconteceu. Isso pode ser prejudicial. Então, vamos parar por aqui a história? E muitas vezes ele gera um sintoma, porque a função do nosso cérebro é manter a gente vivo. Então, toda a informação que a gente recebe, ela é interpretada de forma boa ou má pelo nosso cérebro, e ele precisa dar uma resposta, boa ou má. E aí que entram os sintomas, entram as doenças também. Então, peraí. Vamos voltar.
Vamos voltar para É difícil mesmo. Vamos traduzir para quem está nos ouvindo. Então, por exemplo, quando você fala, né, de que de novo foi startado esse foco, esse ponto de Hammer. Isso. Eu posso chamar isso de gatilho? Sim. Posso. Sim. Tá. Então, Exato. algum gatilho emocional Isso. que foi, na verdade, gerado lá atrás, através dos meus 5 sentidos. Perfeito. Né? Perfeito. Então, por uma situação que eu estou revivenciando Isso. ou vivenciando novamente, Isso. vai dar aquele start. Isso. E é onde meu corpo vai dizer, por exemplo, Daniela, nós já vimos isso antes. Isso. Então, vamos parar por aqui? O vamos parar por aqui, ele me dá a dor. Isso. Para que eu possa parar e Isso. falar, ai, tá incomodando. Isso. Ai, tá doendo. E olhar o porquê E olhar o tá porquê que tá acontecendo e para que isso está acontecendo, certo? Isso, Então, exato. é isso, né, Raquel, que nós estamos Exato. falando. Vamos pegar um exemplo bem clássico, que é de gripe e resfriado. Tá bom. A gente fala que as rinites, as crises de rinite, gripes, resfriados, são todos conflitos relacionados à liberação de medo frontal. O que seria isso? Tá. Você passa por uma situação de estresse. Certo. Vou usar o exemplo de uma paciente. Tá bom. Que ela tem muito medo de se expor e ela tá passando por uma transição de carreira onde ela resolveu que ela vai começar a fazer live, ela vai começar a se expor muito mais. Tá bom. Aí, de um dia, ela recebeu um convite para fazer uma live inesperada. Ela entrou com a cara e com a coragem nessa live. Tá. Só que aquilo lá atrás na história dela era um medo muito grande. Porque uma vez lá atrás, ela já se perdeu numa live, ela não se sentiu bem. Então, é como se o corpo ele já tivesse o histórico de você entrar numa live é um sinal de perigo. Ah, tá. Só que dessa vez, ela quis entrar para vencer esse medo. Certo. Então, como que o nosso corpo reconhece o perigo, esse medo frontal, que é o medo que vem de frente? Ele reconhece pelo nariz. Pelo nariz, pelo olfato. Isso. Então, quando você tá em alerta, imagina na hora da live que ela tava. Tá. Ela tava em alerta. É como se toda a mucosa se retraísse para ela não pressentir o perigo e ela poder agir. A hora que terminou a live, que ela relaxa, que dá aquela ufa, descarregada na adrenalina dela, o que o corpo faz? Libera toda a mucosa, aquilo começa a irritar, ela começa a ter crises de rinite, crises de espirro, inclusive depois ficou mais gripada, porque aí tem outros conflitos associados. Então, muitas vezes, a doença ela tem 2 funções. Certo. Ou ela vem para te alertar que tem um problema, ou ela vem para limpar um problema que já aconteceu. Então, cada uma vai ter a sua função. Por isso que Hammer, ele dividiu todos os tipos de conflito e doença nos nossos primeiros tecidos de formação embrionária. Então, o estudo ele é muito complexo. Muito complexo. Ele estudou a forma que a célula se reproduz, como que ela degenera, tudo, tudo, tudo. Ele estudou pela biologia como que o corpo funcionava e produzia aquele sintoma. Então, peraí, eu vou fazer uma pergunta aqui. Vou me colocar no lugar das pessoas que estão nos ouvindo, que de repente nunca ouviu falar sobre medicina germânica. Sim. Tá. Como é que da onde é que eu vou ficar mais desperta? Vou usar essa expressão, né? Sim. De que, por exemplo, eu tenho resfriados com frequência, tenho as dores musculares com frequência, Sim. né? E eu vou só remediando, Isso. tá? Então, eu vou tomando antigripal, eu vou tomando anti-inflamatório para dor muscular, e aqui, acolá, né? Mas sempre estou ali incomodada com aquilo, certo? Sim. Como é que a gente pode dizer, né, para o paciente de que, olha, tá na hora de você parar e enxergar o que está acontecendo e não viver no automático. Tá certo, Raquel, que eu tô te falando? Tá certíssimo. A base de tudo isso parece meio senso comum, mas a realidade é o autoconhecimento. Tá. Quando um paciente chega para mim com esse tipo de recorrência, Tá. vamos pegar dor muscular, por Tá bom. exemplo. Né, uma dor na lombar. Certo. Eu comecei antes, eu tinha uma dor na lombar, que foi um caso que eu atendi há pouco tempo.
Eu comecei com uma dor na lombar constante, fui deixando, até que desenvolveu 5 hérnias de disco na lombar. Tá. Mas por que chegou a esse ponto? Por quê? Sim, a gente vai dando um cala-boca só na dor, tratando só o sintoma. Mas em nenhum momento, até por toda a medicina ocidental, a gente não tem esse costume, a pessoa muitas vezes não vai lá descobrir a causa dessa dor. Tem a causa mecânica, a causa física também, lógico, sim. postural, lógico, nunca descarto isso. Mas qual que é a causa emocional? Então aí o que a gente normalmente faz? A gente vai lá e vai entender qual que é o tipo de conflito associado a uma dor muscular. Vamos colocar primeiro a dor muscular na lombar. Tá. É um conflito de impotência. Porque o conflito do músculo é um conflito relacionado à impotência. É eu dar conta de fazer algo ou não dar conta daquilo. Então, já entendi que o meu conflito é de impotência. Na lombar, dependendo do lugar, de lidar com grandes responsabilidades. Tá. Por que depois que eu faço algo que eu achei que eu não daria conta, faço uma apresentação para um grande público que eu achei que eu não ia dar conta de fazer, no dia seguinte eu tô com dor na lombar? Por quê? Aí vai na especificidade do tecido, da célula. No caso do músculo, quando a gente vive o conflito de impotência, a gente perde força. E quando você resolve, você reconstrói as células. E para reconstruir, o corpo precisa inflamar aquele lugar. Tá bom, Raquel, mas ele vai e volta. Isso, é. Percebe o quanto as pessoas, todos nós, a gente dá um passo na nossa evolução, resolve o conflito, aí aparece um maior, mas esse eu não dou conta. É como se eu voltasse pro início da fila. Eu começo tudo de novo a história do conflito de impotência. Aí eu vou, caminho de novo, agora dei conta. Não, mas isso é grande demais. Não, eu não dou conta. É como se viesse aquele fundinho ainda e puxasse a gente um passinho para trás. Então, por isso que a dor se torna crônica. Que ela é mais difícil de ir embora. Tá. Até a pessoa entender o potencial dela, o que realmente... E assumir para ela, até aqui eu dou conta, mas eu vou arriscar. Eu acho que eu não dou conta de dar mais um passo, mas com consciência eu vou tentar. Se não der, tá tudo bem. É diferente. Essa dor, ela não vem. Exatamente, Ela não vem. Ela passa mais despercebida, porque o corpo vai entender aquilo. Peraí, não precisei, né? Mas reconstruir, destruir, reconstruir, célula mesmo. Eu gosto de dar um exemplo muito bom de quando as pessoas estão em transição de carreira. Tá. Quem me procura e fala, eu tô com transição de carreira, eu falo, você tem dor na lombar? Você tem dor no quadril? Você tem dor na cervical, aqui no pescoço? Que são regiões que a gente trabalha o posicionamento. Para a pessoa fazer uma transição de carreira, ela precisa ter força para dar um próximo passo. Ela precisa ter força para se manter e defender aquela nova mudança de carreira. Então, se a gente não relaxa essas musculaturas e não trabalha essas articulações, como que a pessoa vai defender o posicionamento dela, falar? Se ela não consegue falar para se posicionar, ela trava a garganta, ela abaixa o pescoço. Então, a gente olha o quanto o nosso corpo, ele traz resposta, ele fala pra gente o tempo inteiro o que a gente está conseguindo fazer e o que a gente não está conseguindo. E aí, pra gente sair desse estado de só remediar, você precisa estar atento. Né? Às suas emoções. Ao seu corpo. O que ele está te falando. O que ele está te falando, exatamente. Isso, exatamente isso. Mais do que saber apenas o significado, a gente brinca muito, né? Várias amigas. Raquel, eu tô com tal coisa, o que isso significa? Eu falo, saber o significado é fácil. Eu quero ver você entender e falar, poxa, mas eu não preciso mais disso. Eu posso dar esse passo à frente, né? E aí tudo vai depender deste autoconhecimento. Desse nível de, poxa, tô a fim de mudar realmente um cenário e não mais ficar nesse papel ali atrás de vítima, né? É difícil, mas é possível. Sempre é possível. Pera que agora tem duas perguntas. Eu tenho duas perguntas aqui agora. Vai falando. Porque você falou sobre a questão da vitimização, mas eu quero fazer uma outra pergunta antes desse papel de vítima aí. Uhum. Então, eu posso entender que a medicina germânica também acredita
que somos, né, enquanto seres humanos, Sim. uma tríade, né, de corpo, mente e espírito. Perfeito. Somos. Somos. Então, nós somos compostos pelo nosso corpo, pela nossa mente e pelo nosso espírito. Perfeito. Perfeito. Porque nós somos energia condensada em matéria, né? Exatamente. Então, não tem como a gente acreditar que não tem energia nesse corpo, né? Que não tem um espírito, que não tem algo. E aí, cada pessoa traz de uma forma, né? Então, para você ter algo físico, você precisa condensar para tornar matéria. Mas quem comanda isso? É o teu cérebro. São as suas emoções, a forma como você reage a tudo que você vive. Então, a gente é composto por essa tríade, sim. Vou voltar lá. Que eu gosto muito dessa história aí. Por que eu tô falando? Porque lá, eu estava pensando sobre uma situação hoje, né, de algumas coisas que eu vivenciei, que lá atrás, na época, eu fiquei muito chateada, revoltada, e me coloquei no papel de vítima na ocasião, isso há mais de 5, 6 anos atrás. Sim. E na época, meio que não, eu fiquei cega, no sentido de que, coitada de mim, né? Tô falando literalmente o que aconteceu. E aí hoje, Te entendo. eu falei assim, gente, mas olha só, olhando para trás, que bom que isso me aconteceu. Por quê? Eu pude, era uma situação tóxica, tá? Que estava acontecendo lá atrás. Que bom, porque eu pude enxergar essa situação, depois que passou aquele papel de vítima e tal, né? Sim. Eu enxerguei, mudei a minha postura em relação à pessoa e à situação, e tudo mudou. Claro que não foi assim, né? Um passo de mágica, não é isso. Não. Exigiu Todo um muita, trabalho. exigiu muita observação, autoconhecimento para você sair desse lugar. Perfeito. Por quê? O que eu estou falando? Quando a gente está nesse lugar de vítima, Raquel, veja só, a gente quer, de certa forma, chamar a atenção. Sim. E dizer que tudo que acontece de ruim acontece com a gente. Perfeito. Né? E, de certa forma, isso é um lugar cômodo. Muito. Porque é uma zona de conforto, que eu Perfeito. falo de sofrimento, né? Sim, sim. E é cômodo a gente ficar nesse lugar. Porque a nossa cabeça acha que nessa zona que estamos, alguém vai dizer, tadinha de você mesmo, né? Isso. E pelo vai contrário. Dar um colo, né? Vai dar um colo. E pelo contrário, É. as pessoas passam por cima, Sim. né? Então tá, se tem alguém nos vendo, nos ouvindo, que tá nessa situação, Sim. né? De que, olha, eu tô sofrendo com dores, Sim. tô perdendo minha mobilidade, tô perdendo meu estado de felicidade. Sim. Posso falar dessa forma, Raquel? Sim, com né? toda certeza. Saúde mesmo, Saúde, né? exatamente, saúde, né? Esse bem-estar, né? Tanto mental quanto físico. Sim. Qual seria o primeiro passo que essa pessoa tem de dar? É um passo bem desafiador. E enquanto você foi falando, me veio duas palavras muito fortes. Mas o primeiro, que eu acho que, na minha opinião, é o mais importante, é a autorresponsabilidade. Ah, tá, Que eu acho perfeito. que é o mais desafiador. Tá, Ah, Raquel, mas como que eu vou controlar, sei lá, vamos pegar uma coisa bem séria aí, vamos pegar Tá. um câncer. certo. Nossa, mas é culpa da alimentação, é culpa do clima, é culpa do estresse, é sempre culpa de alguém. Tá, Mas pare e analisa. O que a gente faz para provocar isso na gente mesmo? tá. Então, todo sintoma, ele precisa despertar em nós um senso de autorresponsabilidade. A primeira coisa é essa. A primeira coisa. Ah, porque... Nossa, eu tive um burnout. Mas por quê? Ah, porque eu trabalhava demais. Por quê? Pra quê, né? Por que você estava trabalhando demais? Exato. Eu falo para meus pacientes que eu brinco que eu sou aquela criança de 5 anos que tudo faz pergunta de por quê. Tá, Mas por quê que você estava trabalhando demais? Ah, porque a demanda era grande. Mas por que você aceitou? tá. E aí, ligado a esse senso de autorresponsabilidade, que muitas vezes a gente não tem com a gente, prefere fazer tudo para agradar o outro, tudo para oferecer um melhor trabalho para o outro, tudo para fora e não até onde reconhece os seus limites, vem a questão de que também
a gente tem um ganho secundário. Fale mais sobre isso. Eu adoro. Fale mais sobre isso. Todo sintoma, ele te traz um ganho secundário. Por Pensa exemplo, comigo. Por exemplo. Uma pessoa que está com muita dor na lombar. Tá. E ela não está sendo reconhecida por tudo que ela faz dentro do trabalho dela. Tá bom. Porque ela acha que ela não dá conta, ela acha que ninguém reconhece. Então, ela trava da lombar, vai para casa e fica... porque olha, eu não consigo trabalhar porque eu tô muito travada. Tá? O que é o ganho secundário que ela quer se mantendo nessa dor? Atenção. Ela quer carinho. Ela quer que o outro olhe e fale, não, se cuide e volta, porque você é importante pra gente. Tá. Então, todo sintoma, ele tem esse ganho secundário. Seja para chamar atenção. Tá. Seja para manter a gente numa zona de conforto e não evoluir. Ficar né? paradinha ali, né? Lógico. Tá. Existe até uma frase dentro da medicina germânica que a gente fala, né? Quem tem, por exemplo, fibromialgia, Certo. que é uma doença bem desafiadora, e na medicina germânica a gente não fala, fibromialgia, o conflito é X. Tá. Não. A fibromialgia é uma soma de um mega conflito de impotência, porque é muscular, somado a um conflito de desvalorização, porque é articular também, mas na contrapartida, porque aquela pessoa que tem fibromialgia sofreu muita agressão na vida, seja física, seja verbal, de qualquer forma. Então, a pessoa, ela tá cansada de apanhar. Então, ela endurece, ela gera fibrose nos músculos e nas articulações para ficar duro, para dar conta de segurar aquilo, só que na contrapartida, ela se mantém num papel de vítima para falar, olha para mim como eu sou sofrida. E eu conheço pessoas com fibromialgia que reconhece isso e fala, peraí, não, eu tô com dor, mas eu vou aliviar um pouco essa dor porque a minha intenção é mudar esse cenário e dar um próximo passo. E aí você vê aqueles casos que a fibromialgia ela entra numa remissão. Então, eu ia te perguntar justamente isso. Uhum. Então, quer dizer, eu acho que são duas perguntas, mas é uma só, na verdade. Sim. Para que a pessoa possa se curar, ou ter a consciência para partir para um tratamento, para a cura, seja do que nós estamos falando aqui. Isso. Ela precisa ter a consciência da sua responsabilidade sobre isso. Perfeito. E querer a mudança. Perfeito. Certo? Primeiro por ela. Primeiro por ela. Não pelo outro. Não pelo outro. Isso mesmo. Porque a partir daí que ela faz esse movimento... Isso. Aí ela consegue modificar toda a tríade, corpo, Sim. mente, espírito, Sim. e começar a ter melhoras. É isso que você está falando. Exato. Exatamente isso. Eu tenho casos assim no consultório de pessoas que tinham crises horrorosas de dor, tinham dores crônicas mesmo. Foi difícil dar essa mudança? Foi muito difícil. Não é em uma, 2 sessões, é mais de ano de tratamento. Mas que a hora que você para e fala, peraí, agora eu tô conseguindo. Porque você vai vendo o passo a passo de que mesmo... Eu não tô falando que, é gostoso sentir dor. Lógico que não. Acho que não, claro que não. É ruim. Para isso, nós temos os analgésicos. Nós temos formas de remediar. Mas sabendo usar de uma boa forma e falar, peraí, tá doendo, mas eu sei que é para algo melhor, você consegue. Por quê? Você tá vendo o objetivo do seu crescimento e sua evolução lá na frente. Então, tendo essa autorresponsabilidade, essa consciência de, peraí, eu quero evoluir por mim, do meu jeito e não do que todo mundo fala que é o melhor fazer, você vai no seu ritmo, mas você vai. E a chance dos sintomas diminuírem cada vez mais é muito maior. E até você entrar em remissão, como você falou. Perfeito. Entra em remissão. Então, por isso que eu vou ter aquelas pessoas, de repente, com o mesmo diagnóstico de algumas doenças. Sim. Que umas conseguem sair daquele estado de sofrimento, de dor. Isso. Né? E outras que não conseguem. Não conseguem. Ficam o tempo inteiro ali. Ficam o tempo inteiro naquele sofrimento, naquele mesmo sintoma. Ou existem muitos casos que a pessoa, ela passa pelo problema, Tá. resolve, Tá. E a gente brinca, eu comentei isso até com meu marido esses dias. Quando vem, por exemplo, que a gente chama de data aniversário. Digamos que eu tive um sintoma grave em outubro de 2015, por exemplo. Tá.
Chega outubro de 2016, eu tenho uma crise de gripe, por exemplo, de resfriado. Tá. Passou. Aí, no outro ano, eu tenho um outro sintoma. E pode ser sintomas tanto associados àquele problema ou só de medo também. Vou dar um exemplo meu. Tá. Clássico, ó. Tá. Foi abril de 2017. Certo. Eu tava começando a estudar medicina germânica. Tá. E eu, empolgada do jeito que eu sou, descobrindo um mundo todo novo. Cheguei no consultório, depois do primeiro módulo do curso. Comecei, nossa, fulana tem dor no joelho. Nossa, faz sentido isso, aquilo. Fulano, ciclano, blá, 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 blá. Comecei a meio que escancarar a dor de todo mundo. Mas porque eu tava empolgada. Tá. A ingenuidade da pessoa, né? Até que eu ouvi do meu pai, que é uma figura de autoridade pra mim, Certo. chegar pra mim na recepção da minha clínica, virar e falar assim, você tá achando que você é quem? Quem que você pensa que você é? Falando assim com todo mundo? Escancarando a doença de todo mundo? Eu lembro da cena, eu fecho o olho e eu vejo a cena. Eu tomei um baque ali. Falei, gente, se meu pai tá me questionando, peraí. Será que isso é real? Tá bom. Semana seguinte eu tinha o segundo módulo do curso. O curso começou numa quarta-feira. Na segunda-feira, a minha filha, e aí depois eu vou falar também de sintomas de filho também, que faz muito sentido. A minha filha, minha segunda filha, a Sara, começou com uma febre. Começou resfriadinha, tava essas mudanças de tempo, outono. Mas nada demais, criança, ela tinha 1 ano e 4 meses, mais ou menos, né? 1 ano e meio. E na época ela não andava ainda. Tem essa observação também. Começou com uma febrinha, fui pro curso na quarta. Eu entrei no curso, a professora explicando, eu olhava e falava assim, o que é isso? Eu não lembrava de nada, me deu um apagão. Bum! Não lembrava do que ela tinha falado no módulo anterior. Eu tava esquisita, aí nisso minha mãe me manda mensagem, Raquel, a Sara tá com febre. Falei, eita, monitora aí. Tava saindo do curso, Raquel bateu 40 graus de febre. Falei, tô chegando em casa. Aí fui conversando com a minha professora, ela falando, mas ela passou por alguma questão assim, questão assado, tal. Falei, foi uma brincadeira com o pai, mas nada demais, a gente não achava uma resposta. Tá. No dia seguinte, na quinta-feira, eu não tinha quem ficasse com ela. Levei meu mais velho pra escola, levei ela comigo pro curso. Tá. Ela não parava dentro da sala. Ela não queria ficar. Saía toda hora, toda hora. Uma hora eu pus a mão nela, ela fervendo de febre. Falei pra professora, falei, tô indo levar ela no hospital, não sei o que ela tem. Tá. E resfriada e tal, cheguei no hospital, bronquiolite. Início de bronquiolite, já início de atelectasia, que é o fechamento do pulmão. Já estava no estado mais avançado. Falei, Jesus santo, taca antibiótico, taca isso. Falei, olha, eu não vou voltar pro curso, né? Deixa uma outra hora, eu faço de novo. Se você me permitir, né, tal. Mãe, você pode ficar com a Sara? Não posso. Pra minha sogra, meu marido trabalhava em São Paulo na época. Eu vou ter que parar, né? Parei o curso. Falei, uma hora eu volto. Só que lá no primeiro módulo, a gente começou a fazer uns desbloqueios das nossas emoções. E eu tive muito medo do que estava desbloqueando em mim. É? Porque eu não sabia o que era. Eu estava abrindo um campo novo, eu estava literalmente me redescobrindo. Passou. Eu, tinhosa como eu sou, falei, eu quero terminar esse curso. Em dezembro eu levei a minha professora dentro da minha clínica, fiz o curso completo, terminei tudo bonitinho. Virou ano seguinte, na verdade isso foi 2019, virou no ano seguinte pandemia. Ela fez o curso de 5 leis online. Falei, vou participar também, não sei nem porquê, mas vou. Mandei áudio pra ela, falei, Ana, não sei nem como eu vou fazer, mas eu vou fazer. Comecei a fazer o curso. Aula relacionada a brônquios. Vamos falar de bronquiolite. Falei, pronto, agora é comigo. Falou, o conflito relacionado ao brônquio é o convencimento. Quando você tenta convencer alguém de algo que faz muito sentido para você e você não consegue, o que você faz? Você se cala. Você trava a parte respiratória. Minha filha, muito pequena, para não deixar o sintoma vir para mim, foi para quem? Para ela. Qual era a minha desculpa? Eu não convenci meu pai. Mas, eu como adulta, eu tenho que fazer meu curso.
Ah, olha lá, minha filha precisa de mim, então eu não vou poder fazer o curso. O medo que tava ali era meu. Só que o sintoma reverberou nela por conta de toda a ligação. A né? energia, Mãe né? e filho, toda essa parte energética. E menina com mãe, mais ainda, né? Então, mas olha o quanto o nosso corpo ele é capaz de gerar um sintoma para tentar impedir a gente de evoluir. É como se aquele sintoma fizesse chegar e falar assim: não, Raquel, você não convenceu seu pai, não deve ser algo bom. Então não faz o curso, não. Não muda, não, de pensamento. Só que a Raquel, antes da medicina germânica, era uma Raquel que fazia tudo para todo mundo. E ali, ela aprendeu quem ela era e aprendeu a falar não para as pessoas. Colocar limites. Com toda certeza. Hoje, meu pai, além de entender o que eu faço, é meu paciente. Porque daí eu cheguei e expliquei pra ele. Eu falei, não é que eu tô aqui falando, o fulano é culpado, o ciclano é culpado. Não Sim, é sim, isso. sim, E não sim. sou eu, Sim. né? É um estudo por conta disso. Ah, tá, entendi. Mas vai descuidar? Não, não vai. Não vai descuidar da saúde por causa disso, né? Mas é você trazer essa responsabilidade. Então, por isso que eu falo, olha lá, eu tive todos os motivos pra desistir do curso. Só que eu falei, não, eu quero isso pra mim. Fui lá e terminei o curso. E o curso ele é muito prático, né? Você se trata o tempo inteiro, então você entra em contato com muitas dores. Tanto que são poucas as pessoas que atendem com toda essa linha de raciocínio. Mas, Raquel, deixa eu perguntar uma coisa para você, que você tocou num ponto muito interessante, porque você está falando sobre a questão da dificuldade que a maioria das pessoas tem de dar limites, Sim. né? Para com o outro, em relações, Isso. de não pegar mais coisas do que realmente dá conta de fazer, e uma série de coisas aqui. Exato. Mas isso está muito ligado na questão de você estar inserido no grupo, Isso. pertencer a alguém, né? Ter a atenção de alguém, ser reconhecido. Ser visto, né? Ser visto. É. Que, na verdade, o ser humano, eu acho que uma das maiores buscas que nós temos é ser reconhecido. Perfeito, né? concordo. Por alguém, em alguma situação, seja ela o que for que nós estamos falando aqui. Sim. Né? Pautado nesse autoconhecimento e nas pessoas que podem ter sintomas relacionados a não dar limites, Sim. né? Então, eu quero que você coloque aqui pra gente. Quais são os principais sintomas daquelas pessoas que não dão limites, que eu acho que aí a pessoa consegue se enxergar, Sim. né? E de que forma ela pode fazer esse caminho inverso? Sim, sim. Normalmente, pessoas que não conseguem dar muito limite, olhando primeiro para o emocional, Tá. são pessoas que estão sempre prontas a ajudar, Qualquer hora. a qualquer momento. Tá. É a pessoa que você fala assim, nossa, eu precisava pensar em tal coisa. Olha, mas vai aqui, faz isso, resolve tudo para você. Tá. Sempre tem uma resposta pronta, sempre tá pronta a ajudar. Então, isso são pessoas que acabam perdendo o seu próprio limite, né? Tá. E não dá o limite pro outro também. Sim. Por quê? O que tá por trás, eu falo que é o pano de fundo, né? Dessa falta de limite, é a carência. É a grande carência. Então, é a carência, às vezes, de um reconhecimento, de amor, de toque, né? Tá. Então, quando a pessoa ela é muito carente, ela vai o tempo inteiro estar se oferecendo para fazer algo. Tá. E aí, ela perde também o limite até onde ela pode ir no outro, né? Porque ela não tem limite. Por quê? Se eu dou limite, ninguém chega até mim. Na cabeça da pessoa. Se eu dou limite, ninguém chega. Se ninguém chega, eu não vou ser amado, não vou ser visto, não vou ser reconhecido. Tá. Entende? Aham. Agora, no físico, uma pessoa que não consegue dar limites, normalmente vai ter uma tendinite de punho, dores no punho, Tá. dores no cotovelo. Pode ter dores aqui atrás nas escápulas. Por quê? Como que você dá o limite para alguém? É esticando o seu braço e fazendo assim. Aquela posição de pare, né? Perfeito. Quem tem uma tendinite de punho não consegue fazer isso. Quem tem uma tendinite de cotovelo, às vezes não consegue esticar o cotovelo. E você não move a escápula. Perfeito. Tá. E tudo parte daqui de trás. Ah, entendi. Entende? Eu já tive uma tendinite de cotovelo muito grande. Só melhorava o meu braço a hora que eu
travava ele para cima. Por quê? Eu queria continuar agarrada numa situação e não soltar e dar limite para outra pessoa. Passei por 2 anos seguidos na mesma época. Por sinal, estou chegando na data aniversário. Agora tá sem nada de dor. Por conta disso. O nosso corpo, ele vai trazer o mesmo cenário. A minha professora, né, de 5 leis, a Ana Beatriz, ela tem uma frase que é assim, que a vida vai te oferecer sempre o mesmo cardápio, até você chegar e falar, agora eu não quero. Você dá o limite. É como se... Então, nossa, peraí que a situação tá ficando interessante. Então, vamos pensar assim. A vida vai lhe apresentar a mesma situação. Uhum. Às vezes só vai mudar a roupinha. Só vai... Só vai mudar a aparência, né? Isso. Mas é a mesma situação para que você possa resolver. Perfeito. Certo? Perfeito. Então, enquanto você não passar de ano, vamos dizer assim... Exatamente. A hora que você não der o check... enquanto você não for aprovada naquela matéria... Vai continuar. Ela volta até você ser aprovada. Isso. Seja físico, seja emocional, sempre vai voltar. Mas fala um pouco para nós, então, para quem não conhece. Quando você fala sobre as leis biológicas, Sim. as 5, fala um pouco sobre elas para nós. Sim. O que elas são? Sim. A primeira lei, a gente fala que ela é a que engloba tudo, Tá. né? Tanto que o nome dela é até meio pesado, chama Lei Férrea do Câncer. É onde o Hammer explicava como que uma célula, por exemplo, do fígado, na fase ativa, ela prolifera a célula. Na fase ativa do conflito, prolifera a célula. Na resolutiva, necrosa. Ele estudou essa biologia. Tá. Essa parte. Tá. Então, ele foi entendendo as 2 fases que o nosso corpo funciona, né? Em fase ativa e resolutiva. Simpaticotonia, agitação, yang e vagotonia, relaxamento, yin. O nosso corpo é equilíbrio. Então, nós estamos falando sobre energia aqui. Exato. Tudo, no final das contas, tudo é energia. Começa pela parte energética. Tá bom. Não tem como, Tá. né? Então, a gente tem esse olhar na primeira lei que vai falar sobre as fases da doença, sobre o que dispara o gatilho, Tá. o que dispara o sintoma. Então, ele vai trazer bastante coisa sobre isso. Tá. Depois, vão ter leis que ele vai falar sobre a embriologia, que ele dividiu, né, os tecidos lá nas nossas primeiras divisões celulares. Tá. Ele dividiu, a gente, na teoria, na embriologia, é dividido em endoderma, mesoderma e ectoderma. Certo. E cada parte dessa vai surgir. O endoderma vai originar nosso tronco cerebral. Certo. O mesoderma é a primeira camada de proteção. Ele dividiu ainda em 2. Camada mais antiga e a camada mais nova. Sendo que a mais nova, músculos e articulações. Tá. E ectoderma, que é o nosso córtex cerebral, todos os nossos órgãos que se relacionam com o meio. Então, ele foi estudando isso. Depois, ele estudou em uma das leis sobre as bactérias. Eu falo que a 4ª lei é a mais, como que eu posso dizer? Mais desafiadora de entender, porque ele põe exatamente essa frase. As nossas bactérias são nossas amigas. Por quê? Toda bactéria, fungo, vírus tem uma função ou de pedreiro ou de lixeiro no nosso corpo. Ai, mas eu não posso ter bactérias, ter fungo, olha o Covid e tal. Alguma coisa precisava ser limpa ali. Tá. Ah, mas um vírus da febre? Não, porque o vírus ataca o ectoderma, é relacional. Então, até isso ele foi estudar, Tá. né? E a 5ª lei, que a 5ª é um resumo de tudo, que ele fala que é a lei da quintessência. Também é uma frase que eu gosto muito dele, que ele fala que toda doença vem para nos deixar mais fortes. Ah, eu adoro isso também. Perdão, eu acho Amo. que é isso mesmo. Eu acho que é por aí. Então, ele, Exato. pela 5ª lei e a última, Isso. todas as doenças vêm para nos deixar mais fortes. Exato. É só você pensar na fratura de um osso. Quando você quebra um osso. Independente se vai pôr uma placa, um parafuso, alguma coisa ou não, mas você quebrou um osso, você tem um espaço. A Tá. hora que aquilo vai colar de novo, ele forma um calo ósseo, ele fica todo feio, só que aquele lugar não quebra mais. Porque aquilo tá muito mais forte do que qualquer outra parte daquele osso. Então, não é à toa que, às vezes, algo precisa ser rompido para, de uma forma ou de outra, regenerar de uma forma mais forte. Então, por isso que até uma doença grave, ela vem para nos deixar muito mais fortes, para olhar a vida por um outro ângulo. Então, nada é por acaso. Nada é por acaso.
Eu falo que essa é a frase que eu sou mais apaixonada. Então, Raquel, o que a gente pode falar assim, claro que cada teoria tem a sua forma de verificar, né? Sim. Ou enxergar as situações, Sim, resolver essas questões. sim. Mas no final das contas, a gente volta àquela tríade corpo, mente e espírito. Isso. Somos energia, Perfeito. né? E que as coisas acontecem conosco, Sim, em termos do nosso corpo, agora falando, isso. porque algo não está muito bem resolvido no Isso. emocional, na nossa Perfeito. alma, vamos chamar assim. Exato. Né? Na nossa alma. Exato. Então, primeiro a alma adoece, Isso. para depois esse sintoma dessa doença aparecer no nosso corpo, Exato. certo? Exato. Então, se a gente pensar em termos de saúde integral, nós temos que nos cuidar, assim, em termos de corpo, mente e espírito, para não nos adoecermos. Perfeito. Claro, é um desafio isso daí, Pra caramba! né? É um desafio. Pra caramba! Mas se a gente pensar em termos de saúde integral, seria esse o objetivo que nós deveríamos seguir. Isso. Né? Esse seria um dos melhores caminhos pra gente evoluir, pra Tá. gente crescer. Né? Eu gosto muito de trazer um exemplo, assim, de... Olha no mundo atual, com tanta rede social, com tanta fofoca. Sim. Se você for parar pra analisar a energia mesmo de uma fofoca, de falar algo do outro, tem hora que é gostoso você fofocar, você fala, é muito gostoso, mas pra analisar o que isso agrega na nossa vida. Qual que é o peso de criticar o outro só pra colocar ele pra baixo? Então, hoje, quando a gente começa a trabalhar com essa parte energética, começa a sentir muito mais, é tão complicado a gente não tomar muito mais cuidado, né? A gente começa a dar aquela de, putz, eu poderia falar sobre isso, mas eu não vou, né? É a história de, eu fui criticado por isso, eu vou rebater, eu vou isso. Adianta o quê? É a opinião só do outro, né? Então, eu acho que hoje, se a gente cuida da nossa energia, do que a gente consome, né? De notícia, de material. Esses dias uma amiga falou, você já assistiu o seriado lá do Netflix, das crianças do pula-pula? Eu falei, eu não vou assistir. Eu tenho filho pequeno, eu tenho filho que gosta de brincar em pula-pula. Pra que eu vou assistir aquilo? Vai me gatilhar um monte, eu não vou. Não vou. Mas é importante pra gente se defender. Falei, eu te respeito, pra você pode ser importante, pra mim não é. Eu previno de outras formas. Vi reportagens sobre o tema, sobre cuidado, isso pra mim basta. Isso, você está falando sobre limites agora. Isso. Né? Sobre limites. A nossa manutenção de energia tá lado a lado ao limite que a gente dá, aonde a gente consegue consumir algo, deixar aquilo entrar pra dentro e até onde a gente consegue barrar. Então, estamos falando que vamos traduzir o que você está falando aí. Sim. Eu preciso escolher o que eu estou ouvindo, Isso. o que eu estou comendo, né? Aonde eu estou convivendo, Perfeito. certo? Opa, com Porque certeza. aí eu estou, na verdade, selecionando as energias que vão fazer contato comigo, Exato. certo? Exato. E nós temos trocas energéticas o tempo inteiro. Toda hora. Pelo corpo inteiro. Exato. Então, é natural que em certas fases da vida a gente precise, né? A gente brinca isso dentro da radiestesia de energias mais pesadas. Isso. Mais densas. E não tem nada de errado. Mas tem hora que você não precisa. Você tem que saber Disso. a hora de recuar, certo? Perfeito. Perfeito. Agora eu posso ir lá e estar num ambiente um Isso. pouquinho mais tóxico, vamos dizer assim. Exato. Mas já sabendo que você vai para lá, Exato. né? Exato. Já sabendo onde você tá e sabendo que, peraí, eu sei quem eu sou, então não tem nenhum problema eu estar nesse ambiente. Eu estar nesse ambiente, exatamente. Né? Então, né? é exatamente isso, é dar esse limite, né? Acho que o que mais adoece as pessoas de verdade, Dani, é não saberem os seus limites. Isso aí. É tá. não saberem os seus limites, né? Porque aí o outro vem, te critica, abusa de você, só que quem deixou?
Olha como a gente volta lá naquele De início novo. da autorresponsabilidade. Sim, que você falava lá no começo. Isso. Aquilo que você falou, ai, mas o outro foi mal pra mim, o outro fez isso comigo, o outro... Sim, ele fez errado, fez. Mas quem permitiu? É o nosso limite antes de tudo. Perfeito. Né? Se a gente não começa e volta lá no autoconhecimento. Peraí, até onde eu preciso disso? Eu preciso de verdade? Não, eu não preciso, né? Eu preciso fazer assim como todo mundo para... Não, mas existem pessoas que precisam e tá tudo certo. Tá tudo bem, se sente bem. Eu não me sinto, né? Então, acho que a gente começar a entender isso, num primeiro momento, a gente começa a achar que a gente tá errada. Dando esse limite pro outro. Tá. Porque, mas todo mundo faz, todo mundo... Mas peraí. A minha mãe já não dizia lá atrás, eu não sou igual a todo mundo. Então agora a gente põe isso à prova, né? E é desafiador. Não é fácil essa mudança. Mas ela é possível. Um passinho de cada vez. Colocando pequenos nãos no dia. É ali que a gente começa a dar esses limites, né? E começa, que nem você falou, os pequenos nãos Isso. é que vai fazer toda essa, criar essa muralha, Isso. né? É um pouquinho Exato. por pouquinho. Exato. Até que você possa conseguir falar os maiores. Perfeito. Não é? Até que você consiga tomar decisões maiores, né? Colocar limites maiores em situações mais sérias, Tá. né? Porque, olha nos relacionamentos. Às vezes as pessoas vivem uma vida inteira presa em relacionamentos que elas não gostam, não se sentem bem e tem medo de falar não. Cara, não é fácil. Não é fácil sair de um relacionamento. Ainda mais se tem alguma violência, alguma coisa. Não é nem um pouco fácil. Mas é possível? Sim. Tem que primeiro se trabalhar internamente. Tem que ter muita coragem para dar esse passo. E aí sim, peraí. Eu sei que vai doer, eu sei que eu vou... Putz, vai ser muito difícil. Mas vai valer a pena por mim. Nossa, é libertador isso. É libertador quando se toma essa decisão. Se a gente está caminhando pro final, Raquel, que conversa boa passa muito rápido. Nossa, nem me fala. Demais da conta. É verdade. Se você pudesse passar, eu acho que eu vou falar de orientações, eu prefiro. Orientações para quem está nos ouvindo, nos vendo. Sim. Olha, para de repente mudar a forma como você está. Então, vamos supor, se a pessoa está muito parada fisicamente falando. Sim. E isso pode refletir até mesmo em outras áreas da vida dela. Sim. Então, para você ter uma saúde integral, quais são as principais orientações que você pode dar para as pessoas? Eu acho que a principal delas, e ela engloba todas as áreas também, é o se colocar em movimento. Que tipo de movimento? Seja um movimento físico, mesmo, de exercício físico. Ah, mas eu não gosto de academia. Vai caminhar no parque, vai caminhar no shopping. Mas é se movimentar, né? Tá. Trabalhar o corpo mesmo, de qualquer forma que goste, que busque prazer. Movimentar o cérebro no sentido de captar coisas melhores. Estar mais perto de notícias boas. Ler coisas assim que sejam edificantes, é isso? Isso. Tá. Ai, mas eu não sou de ler livro. Tudo bem. Busque autoconhecimento, busque, antes de tudo, saber o que você gosta, né? Então, esse movimento do corpo, da emoção e também da parte espiritual energética, terem algo para acreditar. Colocar esse movimento de eu sei que tem algo maior que rege a minha vida. Eu sei que eu não estou aqui só por acaso, só a passeio. Eu tenho uma missão para contribuir com as pessoas. Então, este fluxo de movimento faz você trazer cada vez mais percepção e pertencimento de saber quem você é. Tudo começa da onde a pessoa, quando ela resolve parar e pensar quem ela é. Resolve escolher olhar quem ela é, sem julgamento, sem medo, sem nada. Simplesmente olhar e falar, peraí, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero para minha vida?
Eu gosto muito de falar às vezes, com empreendedoras que falam, né? Ah, eu comecei a trabalhar porque eu vi que é um negócio interessante. Eu falei, mas você sente que você está ajudando alguém fazendo isso? Ai, não. Então, repensa. Né? Tá. Porque eu acho que quando a gente se coloca nesse movimento de levar para o outro um pouquinho de mim e trazer o aprendizado, por isso que o movimento ele engloba todas as áreas, né? Tanto físico quanto emocional, trabalhar as nossas emoções, trabalhar a nossa parte energética também, nosso espírito. Então, quando a gente se coloca em movimento para ajudar nesse autoconhecimento, não tem como dar errado. Bom, fica a dica para vocês, então, do movimento. Exatamente. Raquel, para quem quiser te achar nas redes sociais, qual é? Sim, o meu Instagram é o @doutora_raquelpascoa.terapeuta. Bom, então Acho que o Instagram é onde a gente mais hoje onde fala, né? É onde a gente mais acha. Então, se por acaso você quer saber mais sobre medicina germânica... Isso. Sobre radiestesia. Exatamente. Sobre o Pilates também, que é uma das técnicas de movimento que eu atuo, né? Exatamente. Então, dá pra gente trabalhar bastante coisa aí. Bastante coisa, é muito gostoso. Não esquece, então, para resumir que falamos, movimento. Isso. Cuidar da saúde enquanto corpo, mente e espírito. Isso. E ser feliz, né? Opa! Ser né? feliz. Buscar a sua felicidade, Exato. né? Buscar o que você gosta, o que te dá prazer na vida. É muito bom. A gente veio aqui pra sorrir, não foi? Não é pra sofrer, não, né? Não, com certeza. Veio aqui pra dar risada. Exatamente. Querida, muitíssimo obrigada Eu que por vir. agradeço, Vamos fazer Dani. um brinde. Opa, com toda certeza. Homenagem à sua saúde. Amém. A A nossa todos saúde. nós, né? Obrigada por vir. Obrigada, Dani. Você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Raquel. Obrigada.